Então, muito boa tarde. Desculpa aí, pessoal, pelo inconveniente aí de não ter conseguido entrar. A gente acabou atrasando aí 20 minutinhos, porque meu computador resolveu me pregar uma peça. Mas hoje eu estou trazendo para vocês uma apresentação que eu já fiz antes, tá? Eu fiz essa apresentação antes, é uma apresentação que ela é baseada no livro da Desiree Mangandog. Eu vou mostrar depois o livro para vocês, que é o livro I Am Fabulous, que ele traz para gente um protocolozinho para a gente quebrar crenças e padrões limitantes. Na verdade, o livro ele é cheio de receitinhas. A Desiree Mangandog é uma líder da doTERRA que ela se especializou no lado emocional, vibracional dos óleos essenciais. Então, ela tem coisas incríveis no YouTube dela, tem coisas incríveis no Instagram dela. Sigam ela, tá? Sigam ela, porque mesmo quem não fala inglês, eventualmente pode ir lá buscar alguma coisa para abundância ou para o que quiser na parte vibracional dos óleos essenciais. Ela tem coisas muito bacanas mesmo. Eu tenho no meu IGTV, inclusive, um vídeo que eu trouxe para ela no início do ano, sobre abundância, dizendo um protocolozinho para a gente trazer abundância para a gente nesse ano de 2020. E eu gosto muito desse protocolo dela para a gente quebrar crenças e padrões limitantes, que é algo que a gente tem que fazer volta e meia, porque a cada momento da nossa vida a gente se depara com mais alguma limitação interna que a gente tem em função dessas crenças que a gente muitas vezes cuida de uma, mas tem uma outra que aí aparece em outro momento da nossa vida e assim por diante, tá? Então vamos lá conhecer o que é esse protocolo deste livro, que são blend e sinergias, né, para o nosso bem-estar emocional, que é o livro I Am Fabulous, da Desiree Mangandog. Desiree Mangandog se escreve dessa forma aqui, tá? Então, esse é um protocolo básico para crenças limitantes. E são algumas sinergias que ela apresenta para gente, tá bom? Você vai usar cada uma das sinergias por 2 a 4 semanas. Posso voltar à capa? Espera aí. Essa aqui, né? Tá bom? Blends para nosso bem-estar emocional, ok? Ok? Da Desiree Mangandog, ok? Então, vamos lá. Essa proposta que ela traz para a gente é para ir de cabo a rabo, né? A gente vai começar limpando as nossas energias para a gente depois ir construindo essa liberação de crenças e esse empoderamento através do poder vibracional dos óleos essenciais. Então, cada uma dessas sinergias você vai usar de 2 a 4 semanas, cada um. Então, você vê que é algo extenso, que vai levar aí meses a gente fazendo esse protocolo, certo? Então, você não precisa se preocupar em ter todos os óleos essenciais agora. Depois eu passo um PDF com todos os protocolos para vocês poderem fazer o planejamento do que vocês vão precisar mais para frente, porque cada um deles você vai usar de 2 a 4 semanas. E ela faz sinergias para serem colocados num roll-on de 5 ml. 5 ml. Então, você vai ver que são sinergias super concentradas, para a gente utilizar por esse período de 2 a 4 semanas, cada uma delas, tá? E os óleos devem ser adicionados respeitando a ordem descrita nas receitas. Ela coloca isso e frisa isso, porque ela diz que a ordem em que a gente coloca os óleos essenciais também influencia na vibração final daquela sinergia. Então, vamos respeitar exatamente a ordem, porque aqui a ordem dos fatores altera o produto. Então, vamos colocar exatamente na ordem que são descritas as sinergias, ok? E aí, o que ela diz? A gente tem uma primeira etapa nesse protocolo, que é para a gente fazer uma limpeza. E a gente vai poder usar uma de 2 sinergias que a gente tem aqui. Uma delas é para a gente se livrar dos nossos medos e a outra é para a gente tirar a bagagem que a gente está carregando com a gente. Então, por exemplo, crenças limitantes ancestrais, ou seja,
Crenças que a gente traz, porque com os nossos avós foi assim, com os nossos pais foi assim, ou com nossos sogros foi assim, e a gente tem que tirar essa bagagem da gente, porque a gente vem carregando aquela mochilinha, e aquela mochilinha pesa, e aquilo ali pode fazer muito mal e deixar a gente estagnado por conta daquele peso que a gente está carregando, certo? Então, eu vou usar o tchau bagagem. Se eu tiver muito medo do desconhecido, medo de dar o próximo passo, medo do que vai acontecer, mas se amanhã, se eu tomar essa decisão, ai meu Deus, e a gente fica estagnado por causa disso, a gente tem que se livrar desses medos, ok? Então você vai escolher uma dessas duas sinergias e vai usá-la por 2 a 4 semanas, tá? O que você vai sentir, como é que você está, para você saber se você vai precisar das 4 semanas, se você vai parar em 3 semanas e meia, em 2 semanas e meia. Então, use e se perceba e faça uma autorreflexão diariamente de como é que está a sua percepção com relação àquilo, ok? Então, muito bem. Depois vem uma etapa da gente se fortalecer internamente. Então, tem duas sinergias que a gente vai utilizar aqui, duas opções também. A primeira é eu me amo, e eventualmente a gente está passando por um momento em que a gente precisa se amar mais, em que a gente precisa eventualmente fazer uma limpeza e depois a gente tem que aumentar o nosso amor próprio, né? A gente tem que estar melhor com a gente mesma. Ou, eventualmente, a gente tem que libertar o nosso espírito, porque a gente está muito enclausurado, a gente está se sentindo muito preso a um determinado padrão, numa gaiola, e a gente precisa se libertar, a gente está sentindo uma ânsia por liberdade, né? Por uma libertação. Então, você vai depois escolher se você vai usar o eu me amo ou se você vai usar o liberte seu espírito, ok? Na terceira etapa, tem duas outras que você também pode escolher. Ou você vai utilizar um blend para você se sentir efetivamente livre. Então, é o blend Estou Livre. Ou, eventualmente, você está procurando o seu caminho, você está ansiando ter um caminho seu, seguir aquele seu caminho, você está ansiando conseguir chegar em algum lugar naquele seu objetivo que você está traçando e você está precisando, inclusive, de ajuda para conseguir traçar esse objetivo. Então, use a sinergia no meu caminho, tá bom? Para que na quarta etapa a gente possa estar pleno com a gente mesmo, com o caminho escolhido, com o caminho que eu estou percorrendo, ou então com a liberdade que eu trouxe para mim, com a segurança de que eu me amo, de que eu me libertei, né? E eu estou plena nas minhas decisões, eu estou plena naquilo que eu estou fazendo hoje, em como eu estou me sentindo, em como eu estou agindo, em como eu estou reagindo hoje, ok? Porque no momento em que eu estou plena, eu posso passar para a quinta etapa, que é a etapa do momentum. A etapa do momento, o que é um momentum? Momento é aquele ato contínuo, né? É aquele movimento contínuo, uniforme, que você não consegue frear. É o transatlântico no meio do oceano, que pegou a velocidade de cruzeiro, e mesmo se você desligar os motores, ele vai continuar durante um bom caminho, porque ele está no momentum dele, certo? E você também pode escolher o manifeste-se. O manifeste-se é aquele momento em que, assim, eu estou plena, então agora eu vou para o mundo. Agora eu vou mostrar para o mundo quem sou eu. Eu vou me manifestar, porque, caramba, eu estou sentindo que eu estou podendo. E agora, vambora, vambora, vamos fazer isso acontecer. Manifeste-se. Então, é um protocolo de 5 etapas, onde em 4 delas você tem a opção de escolher qual a sinergia que você vai utilizar. Escolha uma e use todas elas, cada uma delas de 2 a 4 semanas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguém está com alguma dúvida até aqui? Coloca no chat se está com alguma dúvida até aqui. Olha, a Rízia está colocando aqui que já fez um curso de libertação da alma do David e ajudou ela muito, e hoje ela se sente livre. Que bom, Rízia, que bom, que bom. Que coisa maravilhosa. Então, vamos continuar, pessoal. E anotem aí, se vocês quiserem, mas depois eu passo isso para vocês também.
Mas pelo menos essa primeira etapa, pensem em qual que vocês estão precisando. Vocês estão precisando se livrar de medos que estão paralisando vocês, ou vocês precisam se livrar de alguma bagagem que vocês vêm trazendo com vocês e que está pesando tanto que está deixando vocês estagnados no lugar onde vocês estão, ok? Se você escolher para tirar aquela bagagem, se livrar daquela bagagem, tá bom? Isso vai ajudar a gente desculpa, se livrar de cargas tóxicas acumuladas ao longo da vida, seja por pessoas que a gente conhece, que a gente se relaciona, seja por lugares, seja por circunstâncias, como eu disse, né? Ah, isso sempre aconteceu assim com os meus avós, com os meus pais, então vai acontecer comigo também. Você vai trazendo aquela herança ancestral, né? Então, você vai usar o tchau bagagem e você vai passar no interior do cotovelo, no pulso e na nuca. Para você inalar, para você levar para o seu corpo inteiro e para você limpar o seu intestino, ok? Esse ponto aqui do interior do cotovelo é o ponto de medicina tradicional chinesa do intestino. Então, eu estou realmente querendo me livrar dessa carga tóxica que está acumulada no meu corpo, ok? E aí eu vou usar nesta ordem. Vou pegar meu vidro de 5 ml e vou pingar lá dentro 8 gotas de sândalo havaiano, 3 de frankincense, 5 de cedro, 1 de canela, 2 de eucalipto, 3 de capim-limão, 5 de melaleuca, 9 de tomilho, 8 de pinheiro siberiano, desculpa, e 4 de Douglas Fir. E você vai, então, completar os 5 ml com óleo de coco, certo? E você vai passar diariamente, pelo menos uma vez por dia, por pelo menos 2 semanas e por no máximo 4 semanas, nesses 3 pontos. No interior do cotovelo, no pulso e na nuca. Beleza, pessoal? Esse é o tchau bagagem, que é uma das opções para essa nossa primeira etapa, que é a etapa de limpeza, certo? Qual é o segundo? O segundo é o que a gente falou de livrar-se dos medos. Livrar-se dos medos. Então, será que você tem algum medo que está te paralisando? Será que você tem... Normalmente a gente tem tanto medos quanto bagagens que a gente tem que se livrar. Então, uma coisa importante dizer é que esse protocolo não é um protocolo que você vai fazer uma vez e depois nunca mais você vai precisar. Porque, como eu disse, em cada momento da nossa vida a gente precisa se limpar de alguma coisa. A nossa crença limitante vai estar fundada em alguma coisa diferente do que estava o anterior, que a gente conseguiu trabalhar e por isso a gente avançou. Então, a crença limitante, o livre-se dos seus medos, é ideal para quem está paralisado pelos medos, sentindo dificuldade de ir adiante. E aí você vai passar 2 vezes ao dia, por pelo menos 2 semanas, na nuca, na lombar e nos pulsos. Vamos ativar aí o nosso chakra, certo? O nosso segundo chakra passando lá na lombar. Vamos passar nos pulsos para isso entrar no nosso corpo, vamos passar na nuca para a gente poder inalar bastante ele. E nessa ordem, 8 gotas de cardamomo, 12 de juniper berry, 4 de lemon, 2 de basil, que é o manjericão, 5 de pimenta preta, 2 de lime, que é o limão Tahiti, 1 de cinnamon, que é a canela, 3 de cedro e 3 de sândalo havaiano, ok? Por conta das propriedades vibracionais de cada um desses óleos essenciais, nessa ordem. E depois você completa os 5 ml com óleo de coco. Tá bom, gente? Uma vez que você fez lá uma dessas 2 sinergias, por pelo menos 2, por no máximo 4 semanas, vamos passar para a próxima etapa. Quais são as próximas etapas que ela diz para a gente fazer? Você vai escolher libertar o seu espírito, ou você vai escolher se amar incondicionalmente. Você se ama. Porque quando a gente ama inclusive os nossos defeitos, a gente aprende com eles,
A Lu acabou de dar para a gente uma reunião maravilhosa aí de liderança para que os líderes entendam seus pontos fortes e fracos e como que a gente pode otimizar os nossos resultados sabendo os nossos pontos fortes e fracos, né? Mas primeiro vamos falar de libertar o espírito. Use quando você sentir que seu espírito endureceu com a vida. Quando você levou tanto na cabeça que você está pessimista com algumas coisas ou com muitas coisas. Então, você precisa libertar o seu espírito. E você vai aplicar nos cotovelos, você vai aplicar no chakra cardíaco e você vai aplicar na sua cintura, ok? Na sua cintura. Na cintura, para você pegar a região ali de fígado, para você pegar ali a região de rins, você vai aplicar na sua cintura, ok? E nesse exata ordem, 10 gotas de cedro, 4 de cássia, 2 de wintergreen, 2 de clarissage e 6 gotas de pinheiro siberiano. Completa os 5 ml e você vai passar uma vez por dia, durante pelo menos 2 semanas, durante no máximo 4 semanas, nesses pontos que a gente tá, que ela sugere, ok? E você vai usar, a Andréia que perguntou se a gente usa uma sinergia por vez. Exatamente, Andréia. Você escolhe a sinergia e você vai etapa a etapa. Você usa uma sinergia de 2 a 4 semanas. Depois você usa outra sinergia da segunda etapa de 2 a 4 semanas. Depois eu vou voltar, tá bom? Então, liberte-se seu espírito para você usar quando você sente que seu espírito endureceu com a vida, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui. Opa! Deixa eu fazer um adendo aqui no Liberte Seu Espírito. Para quem endureceu com a vida, também use gerânio. Use gerânio à noite. Coloque no seu travesseiro o gerânio à noite. Para você também amolecer um pouquinho o seu coração. Ok? Além de você usar a sua sinergia. Eu me amo. E essas sinergias aqui, a gente também pode indicar para as pessoas que a gente conhece e que precisam disso. Então, alguém que está com baixa estima, que tem a ilusão de que não serve para nada, que tem esse sentimento, independente dela fazer todo o protocolo, ela pode usar a sinergia Eu Me Amo. Ela deve usar a sinergia Eu Me Amo. Aplica no chakra cardíaco. O chakra cardíaco é esse aqui, que fica bem na altura do coração mesmo, né? Então, aplica no chakra cardíaco e aplica no pulso pelo menos 3 vezes por dia. Essa sinergia que vai conter grapefruit, eucalipto, coriander, que tem agora no Brasil, não tinha, mas agora tem. O gengibre, o cinnamon, a canela cinnamon, o lemon, a lavanda e o spearmint. Trabalhe essa autoestima, porque não existe isso, não existe a gente não servir para nada. Não existe isso. Todo ser humano está aqui por algum motivo, você tem o seu propósito, eventualmente você só precisa encontrar ele. Mas não ache que você não serve para nada, não ache que ninguém vai te amar, que você nunca vai encontrar, nunca vai ter sucesso num relacionamento. Não pense nunca isso de você. Então, se vocês conhecem alguém que está nessa situação, indiquem para ela usar essa sinergia, certo? Ou para vocês usarem essa sinergia. Opa! Porque depois que a gente se ama, depois que a gente se libertou dos nossos medos, então a gente pode encontrar o nosso caminho. Então, o blend no meu caminho, que faz parte da terceira etapa, ele é para quem está buscando o seu propósito, para seguir o seu caminho, para encontrar o seu caminho e seguir o seu caminho. Você vai usar na testa, você vai usar na nuca, novamente na parte interior do cotovelo e ao redor do umbigo. Você está trabalhando muito os seus chakras, está trabalhando muito o estímulo de alguns órgãos importantes, que são órgãos que vão te ajudar a enxergar com mais clareza.
E aí você vai usar o sândalo havaiano, a lavanda, o frankincense, o juniper berry, a laranja, o eucalipto, o gerânio e o limão siciliano. Lembrando, sempre nessa ordem, tá? Então, escolha no meu caminho se você está buscando o seu propósito, se você está precisando saber para onde eu vou. Eu sinto que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, mas qual será o meu propósito? Qual será o caminho que eu devo seguir? Você pode estar livre, você nesse momento pode simplesmente querer sentir a liberdade. Se você libertou, você agora está livre. Então é uma sinergia para lembrar a gente de que a gente é livre. Ela é excelente para quem se sente preso a uma determinada circunstância da vida. Do tipo, é a minha sina. É a minha sina nadar e morrer na praia, é a minha sina trabalhar pra caramba e não ter resultado, é a minha sina ser largada pelo meu namorado, é a minha sina, qualquer que seja o seu sentimento de que algo é a sua sina, a nossa sina, quem faz, somos nós, certo? E essa sinergia, ela vem para isso, para ajudar você a se sentir livre. Você não tem nenhuma sina, você não está preso a nenhuma circunstância da vida, certo? Então você vai aplicar na nuca e no chakra cardíaco uma vez por dia, a sinergia que vai seguir essa composição, tá? Deixa eu ver aqui no chat. No caso de não termos todos os óleos essenciais para determinado blend, vale a pena fazer com o que temos? Eu diria que sim, Pietro. Eu diria que sim. Mas, ao mesmo tempo, pensa que a gente está falando de sinergias que você vai usar durante um período longo de tempo. Então, a gente está em maio. Escolhe a primeira sinergia que você vai começar e já se planeja para comprar na sua próxima LRP, por exemplo. Já se planeja para comprar na sua próxima LRP os óleos que você vai precisar na sua próxima etapa. Porque aí você consegue ter os seus olhos todos para você fazer as suas sinergias de forma plena, ok? Porque não dá para a gente pensar que um blend que um óleo essencial vai substituir o outro, e não dá para a gente pensar que ele não vai fazer falta, porque isso foi montado com a Desirê, pela Desirê, depois de muitos estudos, considerando a vibração de cada um deles e como que isso impacta positivamente em cada uma dessas etapas que a gente vai passar. Então, sim, faça com o que você tiver disponível, mas se planeje para ter todos os óleos essenciais das próximas sinergias que você for fazer. Cris, você me troslou, como diria a minha filha. Tá bom? Então, é o que eu falei, depois que a gente se liberta, depois que a gente encontra o nosso caminho, é hora da gente elevar a nossa confiança, é a hora da gente sentir que a gente pode, é hora da gente sentir que a gente é invencível dentro daquilo que a gente se propõe. E aí a gente vem com essa sinergia Estou Pleno, que aí vai ser para todo mundo. E a gente vai aplicar no peito, no chakra cardíaco, na parte interna do cotovelo, no antebraço e na nuca. No antebraço e na nuca, certo? Uma sinergia que vai ser com 8 gotas de canela, 3 gotas de spearmint, 2 de laranja, uma de lemon, uma de grapefruit, uma de bergamota e uma de pinheiro siberiano. Vamos completar os 5 ml novamente com óleo de coco e vamos usar essa sinergia por 2 a 4 semanas também. E curtam essa sensação de plenitude. E a dica que eu dou é: usem essas sinergias, qualquer uma delas, em qualquer etapa que você esteja, quando você for fazer a sua meditação, quando você for fazer a sua visualização, quando você for ter aqueles seus 5 minutos antes de começar o dia, para você colocar a sua cabeça em ordem, para que você sinta, para que você traga esse sentimento, traga essa vibração para você logo no início do dia, porque o dia vai ser diferente. Com certeza o dia vai ser diferente, certo?
E agora que eu tô plena, eu posso escolher se eu vou criar um momentum, certo? Ou se eu vou, desculpa, me manifestar. Então, o momentum é para aquelas pessoas que estão prestes a embarcar numa nova jornada, prestes a iniciar uma nova etapa que requer um belo esforço pessoal. Aplica no seu coração e na nuca 2 vezes por dia, até você sentir que pegou no tronco. Que foi aquilo que a gente conversou, até você sentir que o seu transatlântico está navegando e mesmo se você desligar os motores, ele vai seguir, porque ele tem momento, né? Então usa no seu coração, usa na sua nuca 2 vezes ao dia até você sentir que pegou no tronco. Eucalipto, Douglas fir, marjoram, que é a manjerona, patchouli, lavanda, canela, cinnamon, cipreste, arbovita e lime e ylang-ylang. Preenche os 5 ml e 2 vezes por dia até você sentir que pegou no tronco. Isso vai te dar muita disposição e muita coragem para você embarcar naquela nova jornada, iniciar aquela nova etapa, mesmo que aquilo ali requeira um belo esforço pessoal, ok? E no final, se você quiser, você se manifesta. Isso não significa que você se manifesta para depois criar um momentum, por exemplo. Você pode estender e utilizar todas as sinergias se você quiser, tá bom? Fabi, gostaria de fazer uma pergunta, mas não quero ofender ninguém, respeito todos e não quero entrar no mérito da religião. Mas esses blends têm efeito mesmo eu não acreditando em chakras? Paola, só usando para você sentir. Porque assim, chakras, para começo de conversa, com todo respeito, não tem absolutamente nada a ver com religião. Se você acha que chakra tem a ver com religião, é sempre bom a gente se informar um pouco mais, porque os chakras são a base da medicina indiana. Então, os chakras vêm de um conhecimento milenar, assim como a medicina tradicional chinesa, e eles associam órgãos e pontos de energia do nosso corpo com a consequência da gente ter aquilo ali estagnado. Então, a gente sabe, por exemplo, que quando a gente está com raiva, muitas vezes o nosso fígado vai para o espaço. A medicina tradicional chinesa associa a raiva ao órgão fígado. E o chakra, quando a gente fala do chakra, por exemplo, do quarto chakra, esse quarto chakra, ele responde por todos os órgãos da minha região abdominal. Então, quando eu uso no meu quarto chakra, os indianos, depois de todas as observações milenares que eles fizeram no ser humano, cuidando de todas as pessoas, de acordo com a medicina indiana, eles entendem que você trabalhar o seu quarto chakra de determinada forma, você está trabalhando o equilíbrio daqueles órgãos internos. Então, não tem a ver com religião. Os chakras e os nadis, eles são fluxos energéticos que são a base da medicina indiana, ok? Então, não tem a ver com religião isso. Tem a ver com medicina ancestral, medicina milenar de observação empírica que vai sendo passado de geração para geração e se consolidando, assim como os óleos essenciais foram passados de geração para geração, a sabedoria das plantas, a sabedoria da natureza, e hoje a gente tem muitas comprovações científicas em relação a isso, tá bom? Então, Paola, eu te convido a realmente experimentar, tá? Experimentar sem você pensar que isso tem algum mérito religioso, não tem. Quando a gente fala de vibração, também não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com física quântica, que toda molécula vibra. Isso tem a ver com alguns estudos que já fizeram do corpo humano, inclusive demonstrando que quando os nossos órgãos estão doentes, eles vibram mais baixo. Então, se eu ajudo as moléculas do meu corpo, as moléculas dos meus órgãos a vibrar mais alto, eu estou colocando eles numa vibração de saúde, tá bom? Então, eu espero que
ouvindo isso um pouquinho, você mude um pouco a sua forma de enxergar essa questão dos chakras, essa questão dos pontos, né? Quando a gente relaciona, por exemplo, a parte interna do cotovelo com o intestino, tá bom? Porque isso não é religião, isso não é crença, isso vem de todo um estudo milenar da medicina tradicional chinesa e da medicina indiana, tá bom? Bom, então, por final, opa! Por final, a gente tem aqui uma sinergia para aquelas pessoas que têm muitas ideias brilhantes, muitos insights, que a gente sabe que aquilo ali, caramba, tem um potencial incrível, mas está com dificuldade de colocar em prática na sua vida para ter aquele resultado. Então, você vai botar na parte interior dos seus cotovelos, nos seus antebraços e na sua nuca, 2 vezes por dia, e nesse caso por 1 mês. E você vai usar cipreste, Douglas fir, pinheiro siberiano, 2 gotas de laranja, 2 gotas de mirra, 3 gotas de gerânio, 3 gotas de coriander, 2 de clarissage, 1 gota de patchouli, 1 de sândalo, 1 de gengibre e, por final, 2 de cedro. Tá bom? E lembrando que são sempre para rolões de 5 ml. A gente tem sempre que respeitar a ordem por causa do vibracional. E a gente tem que usar cada uma dessas sinergias por no mínimo 2 semanas, por no máximo 4, certo? 4 semanas dá 1 mês, que é a questão do manifeste-se, que ela fala especificamente para esse você usar durante 1 mês. E aí a sugestão que eu dou, não é ela que dá, é que você use logo pela manhã, quando você estiver ali naquele seu momento. Tira 5 minutos quando o seu dia começa, para você usar a sua sinergia e para você mentalizar o que você quer para você naquele dia, né? O que você quer, qual é a sua intenção naquele dia, com que energia você quer sair da cama, com que energia você quer começar o seu dia, tendo ainda essa sinergia para te ajudar, tá? Perguntas? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpe a demora. Paola, muito obrigada a você pelo questionamento. Eu gostei de você ter feito esse questionamento, inclusive, para que eu possa dar essa explicação, porque às vezes muita gente tem esse mesmo conflito, esse mesmo questionamento, e eu gosto de deixar isso muito claro, porque quando eu coloco isso aqui para vocês, não é com nenhuma crença pessoal minha, não é com nenhuma religião minha, né? Eu nunca nem faço menção a nenhum tipo de religião, é mesmo porque eu acredito nesse conhecimento milenar que se eles não tivessem muito corretos, né, nas observações milenares, os chineses e os indianos não lograriam da saúde que eles têm normalmente, né? Então, muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Fabi, tem uma sinergia que fala do uso do limão e aplica na testa. Precisa ser limão? Não, Andréia, não precisa ser o limão livre de furano com marina, não. Mas nesse caso especificamente, talvez de manhã não seja o ideal por conta da fotossensibilidade, de fato, tá bom? Boa observação, tá? Ficou gravado, Ione, e eu vou gerar aqui o PDF, eu vou mandar para vocês, tá bom? Beijo enorme e até a próxima.